18, querendo fazer o meu testamento, como efetivamente o faço, para que se cumpra e guarde como expressão de minha derradeira vontade, nos termos seguintes. Sou natural da cidade do Rio de Janeiro, tendo aqui nascido a 21 de junho de 1839, filho legítimo de Francisco José de Assis e de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, ambos falecidos. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho. E mesmo o dono não era mau. Além disso, o sentimento de propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. Nos primeiros templos da cidade, os padres da companhia, a vida monástica e leiga, os nomes principais e os fatos culminantes. Na muralha, descobrindo o mar e parte da cidade, vivi séculos atrás. Vi a expedição dos franceses como se a houvesse comandado e combatido. Respirei o ar da colônia, contemplei as figuras velhas e mortas. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana, que não era então esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. De repente disse comigo que o melhor era a escola. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora, e recapitulava o campo e o morro. Pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das Escavadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. As mesmas quimeras tinha e a mesma simpleza do coração. Só não as mostrava nos versos que imprimia em jornais da época. Neles confessava a cidade e ao mundo, a profunda incredulidade do meu espírito e o meu fastio puramente literário. O último suspiro desse gênero que me saiu do peito foram umas cestilhas à minha juventude perdida. Felizmente que só a perdi em verso. Na prosa e na realidade era rapaz como poucos. A corte divertia-se, apesar dos recentes estragos do cólera. Bailava-se, cantava-se, passeava-se, ia-se ao teatro. Antes de 15 de novembro dizia-se corte, não sendo verdadeiramente corte, senão o paço do imperador e o respectivo pessoal. Mas tinha o seu nome de Rio de Janeiro, que não é bonito nem exato, mas era um nome. A nova capital da República, uma vez estabelecida, receberá um nome deveras, em vez deste que temos, Distrito Federal, mero qualificativo. Os cariocas ficarão sempre com a Bahia, a Rua do Ouvidor, os jornais, os bancos, a Praça do Comércio, os monumentos, a companhia lírica, os velhos templos, os rabequistas, os pianistas. Ali travamos as nossas relações literárias. Sentados em frente à rua, quantas vezes tratamos daqueles negócios de arte e poesia, de estilo e imaginação que valem todas as canseiras deste mundo. Muitos iam ao mesmo ponto de palestra. Não o cito, porque teria de nomear um cemitério, e os cemitérios são tristes. A rua era o caminho que me levava e trazia da repartição. Desde namorada, ela exerceu a influência de todas as namoradas deste mundo e a casa do outro se as há tão longe. Era feliz e, para sossegar das inquietações e tédios de fora,
Não achava melhor respiro que a conversação da esposa, nem mais doce lição que a dos seus olhos. Era dela a arte fina que podia restituir-me ao equilíbrio e à paz. Algum ressentimento? Um só e grande. Não tivemos filhos. Ó ruas antigas, ó casas antigas, ó pernas antigas. Viverei com o Catete, o Largo do Machado, a praia de Botafogo e a do Flamengo. Não falo das pessoas que lá moram, mas das ruas, das casas, dos chafarizes e das lojas. Lá os meus pés andam por si. Há ali coisas petrificadas e pessoas imortais. No mesmo dia em que a imprensa anunciou o bombardeamento, duas damas anunciaram coisa diversa. Uma senhora séria precisa de um homem honesto que a proteja ocultamente. Assim, enquanto as forças públicas se dividiam, forças particulares cuidavam de unir-se a outras forças. E ainda uma vez se dava esse contraste do caso particular com o social. Contraste aparente, como todos os demais fenômenos deste mundo. No exemplo que ora cito, é evidente que as duas obras se completam, desde que se procura corrigir a mortalidade pela natalidade. Parece um ato de moças vadias e é uma operação econômica. Não tendo assistido à inauguração dos bondes elétricos, deixei de falar neles. Anteontem, porém, indo pela Praia da Lapa em um bonde comum, encontrei um dos elétricos que descia. Era o primeiro que estes meus olhos viam andar. Para não mentir, direi o que me impressionou mais. Antes da eletricidade, foi o gesto do cocheiro. Sentia-se nele a convicção de que inventara não só o bonde elétrico, mas a própria eletricidade. Não fazia nem recebia visitas. A casa era de poucos amigos. Havia lá dentro a melancolia da solidão. Almoçado, descia a passo lento até a repartição, trabalhava silenciosamente com a fria serenidade do método. Fechado o expediente, voltava logo para casa, detendo-me raras vezes em caminho. Foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo, tarde e aborrecido. Quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas do tinhorão, e o som estrídulo de uma navalha que um amulador está afiando lá fora. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito, com os ímpetos de vaga marinha, esvaía-se-me a consciência, eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo, e coisa nenhuma. Desci do meu cadáver à cova, trouxeram a pá e a cal. Sabes disto, terás ido a mais de um enterro, mas o que não sabes nem pode saber nenhum dos teus amigos, espectador,
É a crise que me tomou quando vi os pés quietos, as orelhas atentas, e ao cabo de alguns instantes de total silêncio, um sussurro vago, algumas vozes interrogativas, sinais e alguém que falava. Era o discurso. Mas deixai pingar os anos na cuba de um século. Cheio o século, passa o livro a documento histórico, psicológico, anedótico. Hão de lê-lo a frio, estudar-se-á nele a vida íntima do nosso tempo, a maneira de amar, a de compor os ministérios e deitá-los abaixo. Se as mulheres eram mais animosas que dissimuladas, como é que se faziam eleições e galanteios? Se eram usados chales ou capas, que veículos tínhamos? Se os relógios eram trazidos à direita ou à esquerda? E multidão de coisas interessantes para a nossa história pública e íntima. Daí a esperança que me fica de não ser condenado absolutamente pela consciência dos que me leem. Esta é a glória que fica, eleva, honra e consola.